É um prazer recebê-los aqui na nossa casa e, como os meus companheiros que já me precederam, esse evento é um evento que nós realizamos porque todos precisamos estudar a mediunidade. E o local, aí é o local. Então, vocês estão vendo vários livros aqui de Leon Denis. A lavra de Leon Denis é muito extensa, mas coloquei alguns aqui para que quem não conhece Leon Denis saiba que depois de Kardec é o autor espírita assim, com maior peso, especialmente na mediunidade. Depois do Livro dos Espíritos, esse livro, No Invisível, é um livro obrigatório de leitura para todo médium, todas as pessoas que desejam estudar a mediunidade, que desejam adentrar nesse tema tão especial da vida do ser humano. Então, tudo que nós vamos falar aqui, especialmente, foi retirado deste livro, No Invisível. Naturalmente que outras obras dele nós podemos associar e complementar, mas esse livro, No Invisível, é de uma beleza impressionante para o estudo da mediunidade. Então, eu vou convidar vocês para se situarem, porque é muito importante sabermos, na época do Leon Denis, como é que era Paris, porque foi aqui que vocês sabem que o Livro dos Espíritos, em 1860, foi lançado. Então, é muito importante nos situarmos o pensamento da época, o esforço que esses homens fizeram para nos trazer a doutrina que tanto amamos. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção essa descrição aqui da biografia de Kardec, do Henri Saussure, que ele diz o seguinte: Kardec traçou as grandes linhas das obras fundamentais da doutrina espírita, nas quais sente-se jorrar com abundância a fé ardente e a convicção profunda que o animava. Então, para que nós possamos assim aquilatar o trabalho do Kardec, para fazer esse trabalho, essa codificação do Pentateuco, os 5 livros da obra básica, nós temos que ver que foi necessário um espírito muito valoroso, com essa fé ardente e uma convicção profunda. Eu acredito que muitos aqui assistiram o filme, né, do Kardec. Quem não assistiu, convido a assistir, para que vocês possam beber um pouquinho desta fonte e saber esse trabalho desse espírito extraordinário que nos trouxe codificada a doutrina dos espíritos. Mas vamos passar para o livro No Invisível, e nós vamos ver na introdução, porque é extremamente importante a leitura da introdução, porque ele nos situa o que se passa no livro, o que ele vai falar e qual o pensamento dele, que é muito importante estudarmos o pensamento dele. Então vejam como ele inicia no prefácio, isso 56 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Desde 50 anos se tem estabelecido uma íntima e frequente comunicação entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Todo mundo sabe que não foi dessa época que essa comunicação começou. Sempre existiu, sempre o mundo espiritual esteve presente. Nós estamos cansados de estudar e de ouvir falar sobre o Egito, onde nos templos eles tinham essas comunicações, porém, no passado, isso era restrito aos iniciados. Somente aquelas pessoas que desejavam estudar e se dedicar ao Criador, se dedicar a Deus, às vestais, às sibilas, os sacerdotes, é que tinham a oportunidade de entrar nesse estudo superior, que eram nos templos, em Alexandria. Existem trabalhos extraordinários mostrando, apesar de ter se perdido muito desses livros do passado, mas nós temos até hoje registrado essas obras
onde a humanidade inteira sempre estudou. Mas é exatamente neste momento que as vozes dos céus, elas começam de uma forma muito impactante, porque ocorreu nos 4 pontos do planeta. Em todos os lugares, as comunicações do mundo invisível com o mundo visível se fez num verdadeiro alarde para chamar a atenção dos homens, que alguma coisa estava acontecendo e que era muito importante, que era chegado o tempo da maturidade, do início do homo espiritualis. Por isso que Leon Denis diz: soergueram-se os véus da morte, e em lugar de uma face lúgubre, o que nos pareceu foi um risonho e benévolo semblante. Falaram as almas. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastante dores, fortaleceu muita coragem vacilante. O destino foi revelado, já não cruel e implacável como pretendiam antigas crenças, mas atraente, equitativo para todos esclarecidos pelas fulgurações da misericórdia divina. Então aqui o próprio Leon Denis, ele começa falando no prefácio do seu livro desse momento importante da história da humanidade, onde o mundo invisível se revela e começa a mostrar que não era mais como o rio Estige, onde as almas iam, as almas pecadoras, a Divina Comédia, onde se vê tanto sofrimento, onde a destinação dos homens seriam espiar e sofrimento, mas, como ele diz, apareceu um rosto risonho e benévolo. E a partir daí, nós vamos ver na história que vocês estão vendo um quadro que representa a Paris daquela época, com o fenômeno das mesas girantes. Vocês veem que existem várias mesas onde as pessoas estão em torno. Naquela época, isso era um motivo de verdadeiras tertúlias agradáveis, onde as pessoas se encontravam. Era como se fosse uma grande brincadeira. Mas alguém prestou atenção naquilo e viu que não era brincadeira. E essa pessoa foi exatamente Kardec. Ele ainda diz no seu livro, nesse prefácio, eu pincelei alguns pontos importantes para estudarmos. Então vejam, que mesmo naquela época, como hoje, como sempre aconteceu, vejam o que Leon Denis diz. É com desgosto que observamos a tendência de certos adeptos no sentido de menosprezar a feição elevada do Espiritismo, a fonte dos puros ensinamentos, das altas inspirações, para se restringirem ao campo da experimentação terra-terra, a investigação exclusiva do fenômeno físico. Na verdade, o fenômeno mediúnico, o fenômeno físico, é o que chamou a atenção para o Espiritismo, foi que deu a origem. Porém, aquilo foi apenas para chamar a atenção dos homens, quando na realidade os fenômenos intelectuais eram de fato o que alavancaria o progresso da humanidade. Porque nós vamos ver aqui mais adiante que deve todo adepto saber a regra por excelência das relações com o mundo invisível. Qual é? A lei das afinidades e atrações. De acordo com o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, eu vou atrair meus semelhantes. Do mesma forma, no mundo físico, com o mundo invisível, muito mais importante, e nós vamos ver que Leon Denis vai nos dizer sábias advertências. Nesse domínio, quem procura baixos objetivos, os encontra, e com eles se rebaixa. Aquele que aspira à remontada culminância, cedo ou tarde as atinge, e delas faz pedestal para novas ascensões.
Se desejais manifestações de ordem elevada, fazeis esforços para levai-vos vós mesmos o bom êxito da experimentação no que ela tem de belo e grandioso, que é a comunhão com o mundo superior, não obtém o mais sábio. Quem é que obtém? É o mais digno, o melhor, aquele que tem mais paciência e consciência e mais moralidade, não é? Tanto é que a gente se recorda que Jesus disse: Pai, eu vos agradeço porque escondeste dos sábios e doutores e revelaste aos pequenos, revelaste aos humildes, que é exatamente isso, o mais digno, o humilde, porque em mediunidade, a doutora Marlene aqui gostava de dizer que o doutor Bezerra de Menezes explicava para ela que o médium é a tomada no canto escuro da sala. Tal a necessidade do exercício da humildade para que nós possamos ser dignos de receber a orientação do mundo espiritual. Ainda nas advertências ele fala: as relações humanas multiplicam-se, mas nem sempre trazem favoráveis resultados. Também oferecem perigos, sobretudo no que se refere ao mundo oculto, mais difícil do que o nosso de penetrar e analisar. Lá, como aqui, o saber e a ignorância, a verdade e o erro, a virtude e o vício existem. Com esta agravante, ao passo que se fazem sentir sua influência, permanece encoberta aos nossos olhos. Então, pelo fato de ser oculto, de estar encoberto, mais ainda pode nos influenciar de acordo com a nossa intenção, de acordo com os nossos sentimentos e os nossos hábitos. Donde a necessidade de abordar o terreno da experimentação com extrema prudência, depois de longos e pacientes estudos preliminares. A mediunidade se propaga, mas de par com as vantagens que proporciona, é necessário estar advertido dos seus escolhos e perigos. Muitas vezes as casas espíritas recebem pessoas em desequilíbrio, com sintomas de mediunidade desabrochando e em desequilíbrio, e as pessoas chegam e dizem: eu quero que tire isso de mim. Só que a mediunidade é um sentido da alma, é como o nosso o olfato, o paladar, é um sentido, ninguém pode tirar de ninguém. Somente a pessoa pode fazer com que ela até pare, porque de acordo com o nosso comportamento pode ser retirada. Na verdade, a mediunidade, ela foi nos dada por acréscimo da misericórdia do Pai para o nosso crescimento. E nós vamos ver, como Leon Denis nos diz, que a mediunidade é um dom do céu, é sagrada, é uma coisa sagrada. Imaginem vocês que como nos diz, nos fala Jesus sobre os nossos débitos, se nós tivéssemos, se imaginássemos assim, a quantidade do que nós devemos para a lei de Deus, se nós imaginássemos assim, tudo que fizemos em vidas passadas, nossos débitos, e tivéssemos assim uma lista enorme de dívidas a cumprir, como é que iríamos quitar? Como apressar o perdão do Pai? Porque nós sabemos, até no nosso mundo se diz assim: errar é humano, permanecer no erro, vocês sabem, não é? Então, se nós temos uma grande dívida a quitar, como é que vamos fazer isso? E a mediunidade é uma alavanca de progresso, uma forma de servir ao outro, e servindo ao outro nós vamos nos melhorar. Por isso é um dom dos céus. Quando nós falamos sobre mediunidade, por que algumas pessoas têm essa sensibilidade e outras pessoas não têm? Porque algumas pessoas, não precisa nem dizer para elas, principalmente na família é muito comum, às vezes fulano, uma pessoa lhe liga
e diz assim, ó, eu sinto que alguma coisa de errado está acontecendo com você. E aquilo é uma sensibilidade que a pessoa tem, que é a mediunidade. Porque nós vivemos envolvidos num oceano de energia. E esses fluidos, eles passam naturalmente, nós percebemos. E tanto mais afinidade tenhamos com os nossos, mais nós sentimos quando eles sofrem, nós sentimos quando eles estão felizes, porque são ondas mentais que percebemos que a nossa mente capta, o nosso cérebro espiritual capta e decodifica, e através de uma região que nós temos no nosso cérebro chamado tálamo, que é um decodificador, que é no centro do cérebro, os núcleos da base. Então, através dessa região no cérebro, ele é decodificado e nós compreendemos que alguma coisa está acontecendo. Isso é uma sensibilidade que nós temos, porque quando você sente um odor, se é um odor agradável, o seu cérebro, ele vai lhe dizer, porque você já conhece aquilo, que aquilo é um odor agradável. Quando algo exala de forma de um mau odor, você naturalmente também já conhece. Então, o nosso corpo, como nós conhecemos, é o resultado de um trabalho laborioso ao longo da evolução. Da forma como nós conhecemos, é esse trabalho laborioso. O corpo perispiritual também o é. Um trabalho laborioso que nós mesmos fomos construindo para nós. E as nossas atitudes, o nosso dia a dia, tudo que nós adquirimos e aprendemos, também nesse corpo perispiritual, ele vai sendo trabalhado, aprimorado para o nosso próprio progresso. Então, o nosso conhecimento do universo que nós vivemos, ele se restringe e amplia conforme o número e a delicadeza do nosso sentido. Na medida que eu vou desenvolvendo essa capacidade de sentir, de ter um sentimento de apreensão quando um filho está sofrendo lá do outro lado do mundo, eu capto aqui, isso é um sentido a mais que eu tenho. É um sentido superior. Então, de acordo com nós vamos desenvolvendo isso, o nosso corpo também vai reagindo melhor. Nosso organismo atual, ele não permite mais do que um limitadíssimo apreensão das coisas. Vocês se recordam quando houve aquele tsunami no Japão, que passou umas imagens que o cachorro percebeu e nós seres humanos não percebemos, porque nós trabalhamos muito limitadamente numa faixa pequena da frequência das cores e da frequência dos sons. Então, é quando os infrassons e os ultrassons não conseguimos ouvir. É muito pequenininho. Quando nós temos essa capacidade de mediunidade, isso é ampliado. Porque a pessoa tem quando nós, em espírito, nós temos uma capacidade extraordinária de apreensão. E isso é estudado, foi estudado ao longo da história da humanidade, através dos grandes médiuns. Grandes médiuns perceberam, os estudiosos perceberam que eles conseguiam ver pelo umbigo, conseguiu ouvir pelas costas e no seu corpo todo. Isso demonstrando essa capacidade global de sensibilidade que o ser humano tem. Só que quando nós encarnamos, essa capacidade é restringida. E quanto mais apegado à materialidade, quanto mais densificamos, mais perdemos essa sensibilidade. Os odores, o paladar, além dos nossos 5 sentidos,
o nosso corpo perispiritual, ele possui 17 potencialidades, 17 faculdades, 17 sentidos. Então vejam a grande capacidade que nós temos. Se nós tivéssemos possibilidade de apreensão com todos esses sentidos do perispírito, nós imaginaríamos um mundo diferente. Imaginem vocês se no lugar do nosso ouvido, de ouvir, nós tivéssemos um nervo que fosse capaz de sentir odores. Então, seria totalmente diferente. Imaginem, então, que os habitantes do mundo invisível têm muito mais capacidade que nós para sentir o universo e sentir mais coisas, porque além de estarem em outra dimensão, eles têm essa faculdade muito mais exacerbada que nós, por conta desses sentidos. Quando desencarnarmos, mesmo que nós não tenhamos desenvolvido bem a mediunidade, nós vamos readquirir algumas desses sentidos. Mas a mediunidade, ela nos ajuda nesse aprendizado, porque na medida que nós desenvolvemos aqui ainda encarnados essa capacidade, nós vamos pouco a pouco desenvolver mais ainda toda essa gama que nós temos no mundo espiritual. Na medida que nós nos libertarmos dessa armadura física, nós vamos ter, se nós desenvolvermos a mediunidade, nós teremos no mundo espiritual mais capacidade de trabalhar, de ajudar, de estar junto dos nossos. Muitas vezes a gente vê as pessoas quando desencarnam, os familiares que ficam aqui ficam chamando, fulano, me ajuda, fulano, me ajuda. Só que às vezes o fulano está no mundo espiritual, numa situação tão dramática, que ele sofre porque não pode ajudar. Então, é exatamente por estar muito preso ainda à materialidade. Na medida que nós nos libertamos, isso, ao chegar no mundo espiritual, nós vamos ter muito mais condições. Carlos Embaçaí foi um grande espírita e ao chegar no mundo espiritual ele descobriu, porque nós vamos ver mais adiante, que a variedade de mediunidade é infinita. Então, o Denis nos diz que é infinita. E o Carlos Embaçaí, ele, ao chegar no mundo espiritual, ele dizia que se arrependia de não ter desenvolvido mais a sua capacidade. Muitas vezes, quantos de vocês admiram um grande escritor que sabe escrever divinamente bem? Como eu gostaria. Eu tenho uma paciente que uma vez ela me disse que o sonho dela era ser palestrante, que ela admira demais quem faz palestra, não é? E aí eu disse, por que você não consegue? É uma pessoa que tem uma capacidade intelectual muito grande, ela fez 4 universidades, 4 cursos superiores, mas ela não consegue falar em público. Então, todos nós temos infinitas possibilidades, mas muitas vezes a gente vem na vida com algumas restrições, algumas limitações para desenvolver outras. Mas todas as vezes que você estuda, que você progride, conhecimento não ocupa espaço. Você está se melhorando. Às vezes também pode ser que algum trauma de vidas anteriores restringiu, exato. Através do neurolinguística poderia recompor. Exato. Nós temos todas essas possibilidades, inclusive a ciência, ela vem pouco a pouco ajudando cada vez mais o homem a solucionar esses problemas. Recente, eu estava assistindo um filme de ficção, que eu sempre gostei de ficção, e o futuro está aí. Vão ser corpos biônicos, partes biônicas do nosso corpo. Nós vamos ser meio máquina, meio seres humanos, né? Isso é um progresso, não tem nenhum problema. Porque, na verdade, o que importa, essa vestimenta que nós temos, física, é apenas uma vestimenta para o espírito. O que é mais importante é o espírito.
Então, não importa se eu futuramente, por exemplo, perco um antebraço e coloco um braço biônico. Isso já existe, não é? Vocês se recordam da Olimpíada, que veio aquela americana, que fez aquele balé, não é? Ela tem pernas biônicas, né? Então, isso é o futuro, desenvolvimento. Então, a maior parte dela, o Denis nos diz que a maior parte das formas de vida nos escapa. Nós temos 5 sentidos, mas a grande maioria das pessoas não utilizam esses sentidos. A partir dos 35 anos, inclusive, nós perdemos a capacidade de ouvir sons agudos. Sons agudos. Utilizamos mal nossos ouvidos. Nós usamos mais quando perdemos a visão. E aí a gente começa a ouvir e desenvolvemos o sentido. Isso é tão importante, prestarmos atenção nos nossos sentidos para que não os percamos precocemente. Existem técnicas de neurolinguística que eles vedam os olhos das pessoas para que a pessoa desenvolva olfato, audição. Porque muitas vezes nós não ouvimos os sons da natureza, os sons em torno de nós passa que você não sabe o que é que está acontecendo, porque nós estamos perdendo esse contato, não é? Então, pela simples modificação dos nossos órgãos, com efeito, o mundo tal como conhecemos poderia mudar de aspecto, sem que de leve a realidade total das coisas se alterasse. Seres constituídos de forma diferente poderiam viver no mesmo meio sem se verem e sem se conhecerem. Então, nós espíritas, apesar de eu, por exemplo, não tenho evidência, mas nós sabemos que aqui, em torno de nós, está uma população grande de espíritos. Não os vemos, mas eles estão aí. Então, como eles têm uma forma diferente, estão em outro campo elétrico e outra dimensão, nós não conseguimos perceber, mas eles existem. Vocês sabem que se nós colocarmos aqui esse computador, se nós tivermos internet, aqui pega o mundo todo. Então, ondas, raios, passam por aqui e nós também não percebemos. Então, o mundo espiritual, o mundo invisível, está entre nós sem que o percebamos, a não ser que tenhamos esse novo sentido, que é a mediunidade. Para complementar, nós vamos encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, na página 169, que os desencarnados, a maioria de nós, ao desencarnarmos, nós vamos ter uma alimentação fluídica no mundo espiritual semelhante à Terra. Porém, aqueles seres que já estão mais evoluídos, eles, pela difusão cutânea, porque o corpo perispiritual ele é mais poroso, eles, através dessa porosidade, eles se nutrem de produtos sutilíssimos, ou síntese quimioeletromagnética, auridos do reservatório da natureza. E no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Quem não conhece que o amor nos alimenta? Às vezes as pessoas estão extremamente tristes, hospitalizadas, e chega alguém que ela ama. Às vezes um ser humano, às vezes um animal. Vocês já devem ter visto, já lido e assistido na televisão quanto faz bem o cavalo, o trabalho com o cavalo, né, com as crianças, o cachorro. Então, às vezes, um ser amado traz vida novamente para aquela pessoa. Então, é esse sustentáculo das almas, que é o amor, que é uma alimentação extraordinária. Para Leon Denis, mediunidade, no maior número de suas aplicações, é a propriedade que tem alguns dentre nós de se exteriorizar em graus diversos
e de se desprender do envoltório carnal e imprimir mais amplitude às suas variações psíquicas. Kardec nos diz que todos nós somos médiuns. Faz parte do nosso corpo, faz parte da nossa constituição, porque temos uma parte material, que na verdade é energia condensada e energia vibrante. Então é através dessa energia vibrante que nós entramos em contato com o mundo invisível. Ali são fotos da internet que vocês sabem, próprio Divaldo tinha um amiguinho índio, né, na infância dele. Muitas crianças dizem que tem amigos, que veem espírito, e os pais não acreditam. E aquilo vai passando com o tempo, desaparece, porque a partir de 14 anos, quando eles começam a entrar na puberdade, estabiliza o corpo físico e aquele fenômeno pode desaparecer ou exacerbar. Na puberdade também pode exacerbar a mediunidade. E aí a pessoa continua ignorando. Às vezes a criança, o adolescente tem fenômeno de sonambulismo e os pais não acreditam e vai deixando passar, e a pessoa com a sua mediunidade, com a sua sensibilidade alterada, mas não tratada, até que um dia o corpo físico adoece. E hoje, cada vez mais, nós temos visto o fenômeno mediúnico na população, porque Jesus disse: no fim dos tempos, que é a mudança de era, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, velhos e crianças profetizarão, ou seja, terão mediunidade. Por que isso? Porque estamos no momento da vida terrena, onde as energias estão muito intensas, mudança de era. A mudança para o mundo de regeneração está nos tornando mais elétricos, mais sensíveis e, consequentemente, se não tratados, mais neuróticos, depressivos e doentes da alma. Não é à toa que existem tantas patologias da pele, tantas pessoas com problemas de psoríase, vitiligo, doenças diversas, eczemas, por conta exatamente desse grau exacerbado da sensibilidade. Então, o que é o médium? O médium é o intermediário obrigatório entre dois mundos. Isso, todos esses textos, vocês encontram descrições, conceitos no livro dos médiuns, mas tudo que está aqui foi retirado, a grande maioria, de Leon Denis. Então, esse é o que Leon Denis fala no livro Invisível. O médium é intermediário obrigatório entre os dois mundos. Toda pessoa suscetível de fornecer e exteriorizar essa força é apta a desempenhar um papel nas manifestações físicas. Como eu falei antes para vocês, como é uma misericórdia de Deus, é um acréscimo de misericórdia, o médium, ele vem com a energia mais intensa que a maioria das pessoas, especialmente de acordo com o tipo de mediunidade que ele tenha a desenvolver. Então, cada um de nós, ao encarnar, se nós viemos com uma tarefa dentro da área mediúnica, nós vamos ter as nossas vibrações, que nós vamos ver mais adiante, a nossa energia mais intensa. Então, é aquela pessoa que é elétrica, que a medicina chama de hiperativo, isso é mediunidade, minha gente. Isso é mediunidade. A pessoa tem um pool de energia, uma quantidade de energia maior. Então, essa quantidade de energia maior, ela pode provocar doença no corpo físico. Tem pessoas que puxam o cabelo, fica careca, tem uma coisa que chama alopecia aerata, que é os buracos na cabeça, fica... Não é. Essa é da idade. Ornado passando a mão na cabeça. Mas outras doenças, a pessoa que, a criança, nós estamos presenciando hoje
uma gama enorme de crianças com o espectro autista. Vocês podem acreditar que a mediunidade está por trás de tudo isso aí, não é? Então, deslocamento, pessoas com essa energia exacerbada, o que é que elas fazem? Deslocam objetos, e isso acontece muito, fenômeno poltergeist, a Josiane que havia ali, fenômenos poltergeist, que Josiane está estudando esse assunto. E isso é essa energia que ela é capaz de movimentar objetos materiais. Esse poder é tão grande da matéria que ele é capaz de movimentar. Então, deslocamento de objetos sem contato, apenas por essa força mental. Transporte, sons de pancada, mesa giratória, levitação e materializações. Não requer nenhum desenvolvimento moral ou adiantamento moral, porque como é um acréscimo de misericórdia, não seria possível Deus doar esse dom somente para aquelas pessoas sábias, com moralidade elevada. Então é para todos, porque é democrático, não é? A misericórdia de Deus é para todos. Essa imagem aqui que vocês estão vendo do lado, e isso acontece na humanidade inteira. Isso é uma foto de uma santa, fenômeno místico, que existe em todas as religiões, na Igreja Católica também. O que é isso? Mediunidade. Mediunidade também dos santos. Então, é uma simples propriedade fisiológica. E é muito frequente uma família que o pai ou a mãe é médium, os filhos frequentemente também têm, porque é genético. Essa capacidade fisiológica ela é transmitida. É observada em pessoas em todas as condições. A mediunidade é comparada a um acumulador de forças. É como se fosse um telégrafo, um aparelho telefônico, um transmissor do pensamento do operador. A intensidade das manifestações está na razão do estado físico e mental do médium. Quanto mais o organismo físico tem saúde, vigor, mais forte é essa energia. Quando a pessoa está debilitada, essa energia ela tende a diminuir. Tanto é que o esgotamento da energia acontece. Pessoas que frequentam muitas reuniões e abusam, pode acontecer um esgotamento e um adoecimento também do corpo físico pelo desgaste que ocorre naturalmente. Então, a mediunidade de efeito físico, vejam, a grande maioria de nós, a grande maioria da mediunidade, como é que começa a desabrochar da mediunidade? Por efeito físico. Por efeito físico é providencial, por quê? Primeiro, porque a nossa energia ainda é muito densificada, pouquíssimos são os missionários que só eles é que têm uma energia, já vem com aquela mediunidade trabalhada para receber os espíritos superiores. A grande maioria de nós começa mesmo com uma mediunidade que é auxiliada, entre aspas, mas é muito importante porque é uma lei de afinidade, porque se nós temos uma energia mais densa, a nossa capacidade de moral ainda não está elevada, quem é que a gente vai atrair? Espírito inferior, leviano, brincalhão. Então, por isso que, não só Kardec, mas Leon também dizia, como é delicada adentrar nesse domínio. Porque as pessoas que vão brincadeira do corpo, brincadeira de invocar espírito, não sabem o perigo que está para acontecer. Porque, como vocês viram lá adiante, como é um mundo oculto, encoberto, é possível uma influenciação persistente e levando a uma obsessão que é a pessoa adoecer. Não é? Então, a mediunidade de efeito físico ela é utilizada pelos espíritos, geralmente são da ordem vulgar. A mediunidade de efeito físico é aquela mediunidade que é o deslocamento de objetos, os fenômenos poltergeist, de queimar objeto, queima
dentro de armário, queima roupa, queima colchões, isso ocorre no mundo todo. Pessoas que agulha enfia no corpo, transporte de determinados objetos de um lugar para o outro. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que ela me contou que possivelmente ela tinha uma mediunidade, ela era viúva, o marido havia falecido, então na casa dela, luz apagava, luz acendia, prato cortava no meio, e todas as vezes, isso já tinha 5 anos que o esposo havia falecido, todas as vezes que ela tentava namorar, coisas erradas aconteciam em casa, não é? Como se existisse uma força que impedisse, e essa força que impedia era o próprio o marido no plano espiritual, que ainda tinha aquela posse, e por não ter ainda conseguido evoluir, ele estava ainda e influenciava, não é? Então isso, minha gente, é muito mais frequente que a gente imagina. Essa mediunidade, ela requer contínuo e atento exame. Por trabalhar com espíritos de ordem inferior, ainda muito materializado, pode ocorrer um assédio muito grande, obsessão, um desequilíbrio do médium. A mediunidade de efeitos intelectuais, que é a inspiração, a escrita, é o ensino dos espíritos superiores, ela, por seu lado, enquanto que a mediunidade de efeito físico não necessita nada, porque geralmente o espírito sofredor, ele incorpora, fala através da pessoa e domina a pessoa, a pessoa independente do que ela acredite ou não. Quando a mediunidade de efeitos intelectuais é o ensino dos espíritos superiores, que necessita de conhecimento extenso. Quanto mais instruído e dotado de qualidades morais o médium, mais recurso facilita o espírito. Muitas vezes é possível uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum, analfabeto, até receber através de uma incorporação, um espírito muito elevado. É possível. Os espíritos nos esclarecem que certamente, como ocorre a necessidade daquele cérebro espiritual já ter as matrizes que vão possibilitar aquela comunicação, porque naquela encarnação, aquele espírito encarnado, ele é analfabeto, não tem condições, mas ele tem no seu arquivo espiritual as matrizes necessárias para a comunicação. Então, por isso que ocorre. É possível uma pessoa que não sabe uma determinada língua dar uma mensagem naquela língua. Eu conto no meu grupo que eu tive a oportunidade de participar de uma reunião onde uma moça daqui de Teresina tinha uma mediunidade extraordinária, e ela nunca havia estado na Itália, nunca aprendeu italiano, e ninguém do grupo sabia italiano, porque às vezes as pessoas existe essa possibilidade de alguém e telepatia a pessoa captar. Mas não tinha ninguém que soubesse italiano, e ela nunca havia sequer estudado ou inglês ou espanhol. E ela deu uma mensagem, ela fez uma mensagem psicografada em italiano arcaico. Eu peguei a mensagem e eu tinha umas pacientes que eram freiras, né, missionárias italianas, e dei uma delas e disse assim: olha, isso aqui é italiano arcaico. Então, é possível isso, mas normalmente, se a pessoa tem recursos, mais os espíritos conseguem transmitir suas mensagens com muito mais facilidade. Os fenômenos de transe, eles, quando ocorrem, realmente o domínio do espírito é maior e o médium consegue transmitir mensagens belíssimas. Nós temos casos, por exemplo, Edgar Cayce, que foi um grande médium dos Estados Unidos. Ele em sonambulismo, era um médium sonambúlico, e ele em sonambulismo ele diagnosticava determinadas patologias. Ele olhava os pacientes e dizia que o paciente, o
que estava vendo no corpo físico do paciente. Então vejo, tem algumas mediunidades que são assim extraordinárias, né? Que é diferente da hipnose. A hipnose é a capacidade que uma pessoa tem de lhe induzir a determinado comportamento, é um domínio, não é? É diferente da mediunidade, do fenômeno de transe, onde a entidade é que está comandando a mente do médium. A educação do médium é muito importante que a pessoa que tem a mediunidade receba uma educação. Ela é lenta e laboriosa. Tem as fases sucessivas, como falei para você, geralmente a gente começa com uma mediunidade atormentada, a grande maioria se diz que vai para o centro espírita pela dor. Então, o início, a assistência de espíritos de ordem inferior, a razão disso são os fluidos impregnados de matéria que melhor se adaptam ao médium. O período inicial são manifestações grosseiras, repleta de mistificação. Nós vemos no estudo dos grandes médiuns que ele dizia, por exemplo, quando Lombroso estava... Lombroso, quem já estudou medicina, direito, sabe, o grande Lombroso, né? E ele entrou para assistir reuniões mediúnicas para desmistificar. E a médium era Eusapia Palatino, isso na Itália, em Nápoles. E quando durante a reunião, ela dizia: você está me induzindo a fraudar. Porque a mente, as pessoas na reunião mediúnica que vão com intenção de ver fraudes, acabam influenciando o médium. Então, é necessário paciência e discernimento, e aqui desde Kardec é de senso crítico. Nós precisamos sempre ter senso crítico. Quando acreditamos em tudo, passamos a ser fanáticos, não é? Então é extremamente importante o senso crítico. Nessa fase, o médium nunca deve se afastar de uma prudente reserva. Sempre se pautar numa boa conduta moral, ter o acompanhamento do seu mentor espiritual, do seu anjo guardião, para evitar questões ociosas e interesseiras. Caráter frívolo atrai os espíritos levianos. Então a mediunidade é um dom do céu, é algo sagrado que deve ser utilizado com respeito para o bem dos semelhantes. Essa é a grande finalidade da mediunidade. Uma boa mediunidade se forma lentamente, em ambiente calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. É por isso que tem muitos médiuns que não suportam ambientes de festa, ambientes tumultuados, exatamente porque aquilo influencia demais, a pessoa fica com a cabeça, fica irritada e fica com a cabeça alterada. As vibrações, tudo no universo são vibrações, né? Você senta perto de alguém, você sente a vibração dela. A maioria das pessoas já sabem e dizem assim: aqui está uma energia que eu não estou gostando, aqui está uma energia que eu não estou me sentindo bem. Nada mais é do que vibrações, porque tudo vibra no universo. Algumas coisas vibram mais intensamente, outras mais lentamente. As moléculas são mais acomodadas. Por exemplo, essa mesa, as moléculas são mais acomodadas, né? Se nós colocarmos uma água para ferver, a ebulição, as moléculas estão em vibração intensa. Então, as vibrações do perispírito se reduzem sob a pressão da carne e readquirem a sua amplitude logo que o espírito se desprende da matéria e reassume a liberdade. Mas durante o sono, nós também, que é como os espíritos chamam, uma pequena morte, é também um momento onde nós nos desprendemos do corpo. A grande maioria dos nossos sonhos são sonhos que chamamos ordinários. Nós não vamos muito além em torno de nós, muito além do nosso dia a dia. A maioria das vezes, à noite,
nós estamos revisando o que vivemos durante o dia, cheios de preocupações e não preparados para uma boa noite de sono, nós muitas vezes dormimos de forma inquieta, não descansamos adequadamente e não sonhamos de forma produtiva. Muitas vezes, pelo dia a dia, pela dificuldade de se desprender, pela dificuldade desse preparo, nós acordamos às vezes mais cansados, e temos pesadelos. Então é extremamente importante sabermos que todas as noites o sono, ele nos recupera a energia perdida do dia. Uma boa noite de sono recupera o corpo físico, a saúde dos nossos órgãos, como também a nossa energia perispiritual. Porque nós temos uma quantidade de energia para toda a nossa vida. Quando encarnamos, nos foi doado aquela quantidade. Nós podemos adquirir mais, de acordo com a nossa capacidade espiritual, mas também podemos perder, não é? Quantas vezes a gente vê uma pessoa que tem 30 anos, 40 anos, parece um velho. A pessoa está desgastando rápido a sua energia espiritual. E às vezes a gente vê uma pessoa lúcida com 93 anos, não é? Então, uma pessoa que poupou energia. As pessoas que dormem com a televisão. Tá bem. Energia da televisão. Tudo que durante a noite, só falando um pouquinho sobre essa capacidade que o nosso organismo tem de se refazer, que é muito importante todo mundo saber. Durante a noite, ao nos tranquilizarmos, nossos músculos relaxam, há uma diminuição da temperatura corporal, uma diminuição dos músculos, da energia que a gente gasta para movimentar-se. Isso poupa energia para quando nós, no dia seguinte, ao acordarmos, nós estamos cheios de energia para trabalhar, para exercer a nossa vida na vigília, não é? Vocês se recordam do filme Avatar, né? E quando estava começando, ele estava dormindo, poupando, como se fosse assim uma ficção do espírito, que o espírito está em trabalho, enquanto o corpo estava se resguardando. Do nosso corpo, nós temos uma glândula aqui no cérebro chamada glândula pineal. Essa glândula, ela funciona no escuro e é muito mais sensível nas mulheres. Procurem não dormir, especialmente com luz azul, no quarto. A grande maioria de nós tem no quarto televisão, tem telefone, temos aparelhos de celular, tá tudo no quarto, e muitas vezes ar-condicionado, essa luzinha aqui, LED, não é? Isso é extremamente prejudicial. E para as mulheres mais ainda. Também. Qualquer luz no quarto, barulho, porque o nosso organismo precisa ter ele desacelera e tem um hipometabolismo, ou seja, o organismo diminui, fica latente para poupar energia. Aí você, quando acorda de madrugada, tá barulho, televisão ligada, filme que lhe dá, porque mesmo a gente dormindo, o nosso cérebro está ainda funcionando, ele não para, é 24 horas. E aí você começa a captar os barulhos externos. Imagina um filme de terror, de violência, e você dormindo. Na hora que está ali, bam, com aquele tiros, o seu corpo você está percebendo. Aquilo é um desgaste para o organismo, não é? Então é necessário se preparar para dormir. É necessário desligar a televisão, desligar, porque tem um comando no ar-condicionado que desliga o LED, para que a gente possa dormir tranquilo. Porque vejam, minha gente, como o nosso organismo, como é demorado. E para cada pessoa, tem pessoas que 5 horas é suficiente, mas tem gente que precisa de 10 horas de repouso. Por quê?
No início, nossos músculos, eles vão relaxando. Nós vamos conseguir sonhar 4, 5 horas da manhã, depois de 5, 6 horas de sono, para poder relaxar a musculatura e o cérebro armazenar memórias no hipotálamo. Então é muito importante. Fora isso, nós temos que o desprendimento do corpo perispiritual, nós podemos, se nós nos prepararmos, nós podemos ter contatos no mundo espiritual. No momento que nosso corpo descansa, nós vamos ter contato com parentes, com nossos amigos espirituais, sábios, professores, participar até de palestra no mundo espiritual, estudar. E isso a gente só consegue se preparando, não é necessário se preparar. Então vejam, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê isso aqui é vibração, uma gota d'água caindo. Veja, uma gota d'água caindo, o movimento em ondas que provoca na água. E isso, quando nós nos acalmamos, fazemos uma prece, relaxamos, é como se fosse isso aqui. Isso é tão importante que quando você está relaxando, um pingo d'água, o barulho do relógio lhe incomoda, porque você está relaxado. Agora imaginem vocês se a gente tivesse como essa onda furiosa, não é? Há um desgaste muito intenso do corpo e isso repercute, porque o nosso organismo, ele, por essa grande capacidade de se retroalimentar e de renovar-se, tem um limite. Chega um tempo que o coração não aguenta, principalmente quando a pessoa tem fortes emoções, paixões exageradas. Uma vez eu atendi uma senhora que ela tinha uma hipertensão que não se controlava. E eu perguntei para a filha, eu disse, como é que são as emoções dela? Ela disse, doutora, na hora que essa mulher está com raiva, o que ela tem na mão, ela joga. Então, vocês imaginam como é que os hormônios dessa pessoa vivem? Em alto e baixo, né? Então, isso é isso aqui, desgaste. É como uma máquina que não consegue parar 24 horas. Vai desgastar. Nós temos em torno de nós um invólucro fluídico. Quando nós encostamos perto das pessoas, a grande maioria de nós consegue sentir calor, energia calorífica, consegue sentir a energia que a pessoa emite. Isso é um invólucro de energia que nós temos. Ele pode ser sutil ou grosseiro, radiante ou obscuro e representa o valor exato e a soma de nossas aquisições. Se eu me preparo todos os dias para reagir calmamente, dar respostas calmas para as pessoas, o meu corpo, a vibração do meu corpo é mais harmônica. Eu, quando criança, achava lindo aquelas pessoas que tinham resposta na ponta da língua. Eu tinha inveja, porque a pessoa respondia na hora. Com o espiritismo eu aprendi que isso daí é um desgaste para o corpo, porque a pessoa está o tempo todo em estado de alerta, armada. E armado, a pessoa se desgasta, né? Então, o nosso estado psíquico é obra nossa. A regra das manifestações espíritas é sintonia. Então, eu vou sintonizar se eu estou agressiva, irritada. Quem é que eu vou atrair? Espíritos agressivos, irritados, né? Se eu... Os anjos da guarda que ficam bem. Pois é, se afastam. Tem um livro do Leon Denis que é Os Espíritos e a Guerra. Ele fala nesse livro porque ele amava Joana d'Arc. Joana d'Arc era guerreira, né? Então, ele fala que durante a guerra, que os soldados viram a presença de Joana d'Arc. E quanto era muito difícil
e quanto era sacrificado para esses espíritos mais elevados a nossa atmosfera, que a nossa atmosfera é muito densa. Então, para eles, a gente vê até, quando lê o livro dos livros de André Luiz, eles descrevendo que era difícil para eles respirarem. Lá em Missionário da Luz a gente encontra isso. Difícil respirar, que a atmosfera é muito densa. Então, exatamente para os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos emitem energia que povoa, e por isso que nós precisamos ter cuidado com nossos lares. Fazer as preces, o evangelho, ter calma, evitar os gritos, porque tudo isso é movimento de energia na nossa casa, para que aquele local seja um local de repouso, um local de encontro de almas, um local de felicidade, um local onde nós vamos recarregar o nosso porto seguro, o nosso lar, que nós precisamos transformar. Então, esse é o corpo fluídico que temos em torno de nós. Logicamente que a maioria de nós não consegue perceber isso aí. Nós conseguimos perceber apenas esse corpo mais denso, mas as pessoas que são videntes, elas veem isso aí. Essas ondas flutuantes em torno de todos nós. Uns mais que outros, mas todo mundo tem essas ondas flutuantes. Existe uma variedade muito grande de mediunidade, todo ser humano tem rudimentos de mediunidade, não tem uma pessoa que não tenha. É uma faculdade em germe que você pode desenvolver. Por exemplo, falando de Joana d'Arc, quem conhece a história de Joana d'Arc sabe que ela ouvia, falava com as vozes, né, que a instruíam. E é uma faculdade que ela foi desenvolvendo ao longo de várias encarnações. Ela pode ser desenvolvida pelo exercício, em alguns está presente desde a infância, sem nenhum esforço, e vem atingir com os anos alto grau de perfeição. Representam nossas aquisições posteriores. Mas a grande maioria de nós, ela desenvolve com o exercício. A encarnação de Judas? Se diz que é a encarnação de Judas, né? Joana d'Arc. Então, como é que a gente faz para adquirir esse poder? Porque todos nós queremos ter, né? Ter uma capacidade maior de intelectual, que a capacidade também, a mediunidade também influencia a intelectualidade. Temos uma amiga que ela tem mediunidade muito presente desde a infância. Então, ela, pequena, ela só tirava nota boa, só tirava nota alta. E a professora desconfiava dela, que ela pescava. Aí colocou, ela disse que lia a mente da professora. Lia a mente da professora. A professora tirou e colocou ela para fazer a prova na diretoria. Conseguiu ler a mente da professora, né? Então, é essa capacidade de mediunidade, que é esse poder. Nem estudava. Ela lia. Então, como adquirir esse poder? Descerrando a nossa alma pela vontade. A prece, as influências do alto. Uma prece humilde, fervorosa, breve, a alma se dilata. A prece, ela rasga as veredas fluídicas, pela qual sobem as almas humanas e desce as almas superiores. Vê que coisa linda, né? Que ele fala. A mediunidade é uma flor delicada que deve ser trabalhada diariamente. E para desabrochar necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Ela exige método, paciência, altas aspirações, sentimentos nobres e terna solicitude dos bons espíritos, que envolve com amor e fluidos vivificantes. É muito importante, como eu estava falando para vocês, a gente manter o ambiente que a gente vive em paz, tranquilidade, o ambiente de casa, do trabalho. Por quê? Círculos impregnados de fluidos impuros, inarmônicas vibrações, reagem sobre o organismo do médium, tão impressionável, produzindo desordem, perturbações e doença do corpo físico. Acaba as pessoas adoecendo, né?
Então é extremamente importante termos esse cuidado, e isso hoje a própria ciência já estuda a epigenética, o efeito do ambiente no organismo, modificando até o nosso DNA. Isso hoje a ciência já estuda. Leon Denis, ele dizia que a utilização de nome de fluidos da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. O médium possui uma força psíquica muito grande. Tem gente que diz assim, nem fale nada que senão vai acontecer. É a força psíquica. Mal olhado. Pessoa que não pode ver uma planta, ou que planta bonita, planta morre. É essa força psíquica abundante. O magnetismo é um poder que desata os laços constritores da alma e descerra as portas do invisível. É uma força que em nós dorme e que é utilizada, valorizada por uma preparação gradual, por uma vontade enérgica e persistente, nos despreende do pesadume carnal e nos emancipa das leis do tempo e do espaço e nos dá poder sobre a natureza e sobre as criaturas. Então é aquela história de pessoas que têm uma capacidade tão grande de influenciar o outro que a pessoa não resiste ao magnetismo dela. É mediunidade. Aí também a gente pode observar que a mediunidade de cura normalmente são pessoas que têm esse potencial Fluídico muito grande. A forma como a pessoa, o médico, dirige esses fluidos para o bem ou para o mal é que vai produzir coisas boas ao mundo. Isso, exatamente. No caso das curas, os médiuns de cura, eles utilizam todo esse potencial para a cura. Para a cura. É. Da mesma forma, existe lá no Livro dos Espíritos, que na codificação nós vamos encontrar os dois livros mais importantes, é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Os outros também são importantes, mas esses estão muito, muito importantes para estudar. Né? Tanto é que Divaldo, Joana mandou ele ler, ele depois de ler 25 vezes o Livro dos Espíritos, ela disse, você vai ler de novo quando chegar no mundo espiritual, leia. Então, é muito importante sabermos isso. Lá no Livro dos Espíritos, eles dizem, né, que essa capacidade de cura, se a pessoa tem a capacidade, tem essa força magnética e deseja mal para alguém, pode acontecer que ela, se a pessoa, pela lei do merecimento, ela estiver na faixa de prova dela, pode acontecer um malefício, não é? Mas os Espíritos nos dizem, se você não merecer, Deus não permite que nada aconteça. O fluido vital, aqui eu vou trazer para vocês, porque a gente tem que pegar lá do Livro dos Espíritos, a explicação um pouco sobre fluido vital para complementar. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres, cada pessoa tem uma capacidade. Como não é constante em cada um ou todos de uma mesma espécie. Se esgota se não for renovada, pela assimilação de substâncias que o contém. Se deteriora através dos vícios, dos pensamentos e sentimentos negativos, maus hábitos, etc. E a sua falta implicaria na desintegração e desaparecimento de todo ser vivo. Então, se nós esgotamos, você vê que quando uma pessoa está prestes a partir, você olha assim e diz assim, desapareceu o brilho dos olhos. Não é? Desaparecendo o fluido vital. Essa aí a pessoa não consegue viver. Então aqui é uma foto da internet que vocês já viram em encontro. É uma pessoa que está bebendo e fumando e em torno dela toda essa psicosfera de malefício de outras mentes que compartilham o mesmo gosto pelo fumar e pelo beber. Não é? E aqui, a teosofia, ela tem uns livros muito que nos auxiliam muito sobre formas de pensamento. Porque quando nós pensamos, nós criamos, porque a matéria mental, ela é capaz de desenvolver formas. Então, o nosso pensamento adquire formas. Por exemplo, desejo apaixonado pela bebida, desejo baixo e sensual. Essa é uma forma de pensamento, observe como são verdadeiras garras.
não é? Então, isso nós tem vários livros que falam, isso são videntes que observaram e feito estudos, aquelas formas se apresentavam semelhantes e o coronel Leadbeater fez esse livro. Então, a forma pensamento é uma entidade temporariamente viva e de intensa intensidade e que nós a mantemos pela repetição, de acordo com nós estamos pensando, a pessoa pensa negativa, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer, aquilo vai mantendo aquela forma e dando vida. Princípio subjacente na produção de todas as formas de pensamento. Primeiro, a qualidade do pensamento, ela determina a cor. A natureza do pensamento determina a forma. E a exatidão do pensamento determina a nitidez. Quanto mais você pensa firmemente, mais aquilo é nítido. Não é? Especialmente se você pensa também numa coisa boa, que você tem alguém que lhe protege, aquilo sempre determina uma forma também. Tem as formas, não são só as formas negativas, tem as formas boas. E a importância de uma proteção. Todo médium precisa de uma proteção. Leon Denis diz que, terminada a primeira fase do desenvolvimento das suas faculdades, o importante para o médium é obter a proteção de um espírito bom, adiantado, que o guie, inspire e preserve de qualquer perigo. Kardec nos fala, inclusive na Revista Espírita, que quem deve estudar o espiritismo são os próprios espíritos. O médium precisa estudar para se proteger. Então, aqui é Eurípides Bazanufo, eu trouxe porque casa bem essa descrição de Leon Denis. Dignos de louvor são os médiuns, que por seu desinteresse e fé profunda têm sabido atrair os espíritos de escola e participar de sua missão, para fazer baixar das excelsas regiões esses espíritos, para os decidir a mergulhar em nossa espessa atmosfera. É preciso oferecer-lhes aptidões e notáveis qualidades. Quem lê a vida de Eurípides Bazanufo vê que Eurípides Bazanufo, o guia espiritual dele era São Vicente de Paulo. Né? Então, o próprio Leon Denis era Jerônimo de Praga. Então, esses espíritos de alta escola, eles só vêm mesmo e só para aqueles médios, aquelas pessoas já com preparo moral muito grande. E a mediunidade gloriosa. O Leon Denis, nesse livro, vocês vão ver que ele fala dos perigos da mediunidade e fala também da mediunidade gloriosa. Então, para que a gente veja que esse dom, que é tão especial, ele tem uma característica muito especial, que é a mediunidade gloriosa. São os intermediários e mensageiros do pensamento superior. É por eles que Deus conversa com o mundo. A grande finalidade da mediunidade: servir à humanidade, servir ao próximo. Que incita e atrai para si a humildade, uma assunção da alma humana à divindade. São enviados do céu, executores dos desígnios de Deus em nosso mundo. Então, na medida que nós nos preparamos e nos ligamos ao bem da humanidade, nós conseguimos atrair para nós, para o nosso lar, para o nosso convívio, esses espíritos protetores. A maioria de nós tem em torno de nós nos protegendo os nossos espíritos, nossos familiares. Os familiares que nos amam, que são interessados no nosso progresso, os familiares que já estão mais evoluídos. São os espíritos familiares, amigos que mais nos protegem. Mas todos nós temos um espírito guia, um anjo da guarda, que é um espírito de alta escola. Todos nós temos um que é o primeiro, mais responsável, né? E cada vez que nós nos melhoramos, nós vamos nos aproximando mais dessas entidades. E os nossos fluidos vão melhorando, consequentemente, vamos tendo saúde do corpo, da mente e do espírito.